o canto dos santos. Bondade e verdade me seguirão até o fim. Quantos de vocês sabem que quanto mais nós falamos sobre algumas coisas da Bíblia, da palavra de Deus, mais nós estamos propícios para viver essas coisas. Amém? Por isso eu desejei no meu coração, o Espírito Santo nos guiou para isso, para falar sobre as manifestações do Espírito. E nas últimas vezes que eu estive ministrando, eu fui por um caminho, a partir de Coríntios, e agora eu vou por um outro caminho. E hoje eu queria mostrar algumas coisas na Bíblia que já aconteceram, algumas coisas que vai nos entusiasmar, alguma coisa que vai fazer a gente pensar, porque eu sempre penso isso, se Deus faz com um, Ele faz com o outro também. Amém? Por quê? Porque Ele não faz acepção de pessoas. Quem concorda com isso? Amém. Deus não faz acepção de pessoas, não é verdade? Sim ou não? Sim. Ele não faz acepção de pessoas. Então, o que Ele faz para um, Ele pode fazer para o outro também, amém? Nós precisamos fazer algumas coisas. E o caminho é sempre o mesmo, né? Eu estava escutando o Irênio, e o Irênio é um profeta no Ministério Verbo da Vida, para mim um dos maiores do Verbo da Vida, se posso dizer assim. Eu gosto pessoalmente dele, do Irênio, e para mim em particular ele é um grande profeta. Então eu estava escutando ele, e eu ouvi ele dizer que às vezes ele acorda de madrugada debaixo da unção, uma unção muito forte, que ele se levanta e vai para um outro cômodo da casa, e ele fala: Senhor, o que é isso? O que é isso? Debaixo de uma unção forte, debaixo de uma unção forte. E eu confesso para vocês que quando eu ouço essas coisas, o que Deus faz para um, o que Deus faz para um. Eu ouvi o pastor Suzano falar que, Suzano é lá do Ouvir e Crer, Ministério Ouvir e Crer em Goiânia. Ele disse que ele já viu algumas vezes o Senhor, teve algumas experiências de ver anjos e tudo, mas uma vez ele escutou uma mulher dizer que Deus tinha dado um beijo, Jesus tinha dado um beijo nela, apareceu e deu um beijo nela. E ele disse que, ele pensou: puxa vida, eu já tive algumas experiências boas, mas o Senhor nunca me deu um beijo. Aí ele falou que ele estava dormindo um momento, deitado na cama com a esposa, e tocou nas costas dele. Ele pensou: ixi, minha esposa vai querer que eu vou buscar água para ela agora, mas agora, essa hora. Aí ele disse que tocou de novo. Quando tocou, ele foi se virar para falar, para ver o que ela queria. Ele disse que tinha um homem na cama, e ele estendeu a mão para repreender em nome de Jesus, e por um momento ele percebeu que era o Senhor. Ele percebeu que era o Senhor, e o Senhor olhou para ele, e ele disse que os olhos como fogo. Ele olhou, e ele disse que o Senhor falou para ele: calma, está tudo bem. Deu um beijo nele. Deu um beijo nele. E o que Deus faz para um, Ele pode fazer para o outro. Sim ou não? O que Deus faz para um, Ele pode fazer para o outro. Agora, o caminho é sempre o mesmo. O caminho é sempre o mesmo. E eu quero falar um pouco nessas coisas, mas eu queria mostrar mais coisas, mais experiências, para a gente... Deixa eu falar isso para você. Quanto mais você sabe do que Deus fez, quanto mais você sabe do que Ele foi capaz de fazer, de fato Ele é capaz de fazer tudo, mas quanto mais você ouve das coisas que Deus fez ou faz, você, dentro do seu coração, sobe alguma coisa. Eu não lembro o versículo agora, mas está escrito: essas coisas foram escritas, não haveria livros, vocês conhecem isso, não haveria livros para escrever tudo o que Jesus fez, não é? E nesse período que ele escreveu isso, ele disse assim: e estas foram escritas para que vocês saibam delas e creiam. Vocês, sabendo delas, vocês passem a crer.
Quantos já leu isso? Sim ou não? Por que eu estou falando desse versículo? Porque esse versículo vai te dar uma base forte para algumas coisas. Olha, se Jesus está dizendo, ou inspirado pelo Espírito, o escritor, eu não lembro se é Mateus, Marcos, Lucas, João, um dos 4. É João? Qual que é? 21, 25. Eu vou ler o João 21, 25. Ache todo mundo aí para nós. Por favor, eu vou ler na minha Bíblia aqui. Aleluia. João 21, 25, né, Alex? 21, 25. Aleluia. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Como que está escrito antes? No anterior já não fala disso que eu estava falando, né? Mas todo mundo lembra desse versículo que fala que foram escritas para que creiamos, não é? Olha para mim agora. Foram escritas... É bom que muitas pessoas deram testemunho aí que tem esse versículo na Bíblia, né? Pelo menos não estamos incorrendo fora da palavra. Então vamos lá, vamos ficar com isso que a gente sabe. De uma forma ou de outra, com uma versão ou outra, mas é mais ou menos isso. Foram escritas para que você creia. Sim ou não? E do que está falando? O que foi escrito para que você creia? As obras, os milagres que ele fez. Tudo aquilo que ele fez foram escritas, essas foram escritas para que você creia. Amém? Vai ficando com isso. Agora nós vamos lá em Êxodo capítulo 4. Vai ficando com isso. Vai pensando nisso. Êxodo capítulo 4. Aleluia. 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 Nós vamos montar alguma coisa aqui. Eu acredito que isso é do Espírito. Respondeu-lhe Moisés. Versículo 1. Encontraram? Respondeu-lhe Moisés. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Então virou uma serpente de verdade, né? Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, uma vara. Versículo 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, disse-lhe mais... Eu li errado, não é? Tá certo? Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. E se nem ainda crerem, mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Olha para mim agora. Aí, em seguida, Moisés vai falar que ele não é eloquente, que foi o que eu preguei domingo. Deus fez dois sinais, né? Um foi, a vara virou serpente e virou vara de novo. O segundo foi que ele ficou leproso e depois ele meteu no peito aqui e ficou sarado. Dois sinais. E para que Deus mostrou esses dois sinais para ele? Para que o povo cresça. Interessante. Eu estava conversando com um rapaz, pregador, aliás. Eu estava dizendo para ele que os sinais são dados e as pessoas são atraídas por causa dos sinais, né? Porque elas vão crer. E ele disse para mim, não. Ele ficou bravo e ele disse para mim que não era assim. Eu disse, mas é, rapaz. Ele disse, não é. E na hora eu não tinha as bases para mostrar para ele, mas
Hoje eu vou falar só sobre essas bases, porque essas bases vai fortalecer a igreja para operar sinais, prodígios, maravilhas, para que as pessoas possam crer. E os sinais, de fato, vão chamar a atenção das pessoas. Amém? Porque Jesus disse que aqueles foram escritos para que as pessoas creiam. E agora Deus está falando com Moisés. Você vai operar isso para que eles creiam. Agora, Deus disse ainda para Moisés na continuação, se eles não crerem nisso aí, eu vou operar outro sinal, e outro sinal, e outro sinal. E ele teve que operar mais 10. Lembra o que aconteceu? As rãs, aquelas coisas tudo, eram tudo sinais. Que os feiticeiros, eles vinham para combater, porque quando a vara virou cobra, os feiticeiros fizeram a mesma coisa. Para mostrar que não era bem Deus que qualquer um deles podia fazer. Só que a vara de Moisés, que era a cobra de Moisés, comeu a dos outros. Então eles ficaram meio assim, né? Então, quando Moisés operava um sinal, os feiticeiros, eu não sei se era esse nome que usava, mas os feiticeiros, de Faraó, eles operavam um sinal também, para combater. Só que sempre o sinal de Moisés sobressaía o sinal deles, como foi no caso da vara. E chegou um ponto onde eles falaram para Faraó, a gente já não consegue mais fazer não. As coisas que ele está fazendo já ultrapassou, a gente já não consegue mais não. Então eles todos se renderam àquelas coisas que Moisés estava fazendo. Agora, preste atenção numa coisa. Deus, ele começou a operar sinais, os sinais não eram só para Faraó crer, é para o povo hebreu também crer. Porque Moisés disse assim, nem os hebreus vão crer. Os hebreus quem eram? O povo de Moisés, o povo de Deus. Então Moisés disse assim, eles não vão acreditar, eu vou chegar lá para eles e falar assim, eu vim aqui salvar vocês do Egito e nós vamos embora do rei Faraó e tal. Eles não vão acreditar em mim. Então Deus começou a mostrar os sinais e disse, você vai operar esses sinais lá e eles vão crer. E Deus não estava falando só do povo do Egito, ele estava falando do povo de Deus também. Era para eles crer. Agora, veja comigo uma coisa. Presta atenção. O Deus que começou a operar, porque quem começou aquilo não foi Moisés, quem começou aquilo foi Deus. Porque Moisés não entendia dessas coisas, ele nem talvez acreditava nessas coisas. Deus começou a operar na vida de Moisés, ele começou a ver, e tanto que ele correu da cobra, da serpente, e Deus começou a mostrar sinais. Agora, por que eu quero mostrar para você que foi Deus que começou? Porque o mais interessado nos sinais é Deus. O mais interessado nos sinais, às vezes, parece que somos nós. Mas o mais interessado nos sinais é Deus. É Ele que tem interesse. Nós pensamos que somos nós. Quando você diz para Ele, eu quero isso também, ou eu quero participar disso também, eu quero ter essas experiências também, você não está demonstrando nada mais, nada menos do que a vontade de Deus para a sua vida. Você está demonstrando uma vontade que não veio só de você, que veio de Deus para você, porque o interessado nesse negócio é Deus. Olha, outro dia eu preguei aqui na igreja e eu falei sobre o machado, quem lembra? Vamos lá no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Aleluia. Vamos juntos nessa. Eu vou contar uma experiência que eu tive, que algumas pessoas já ouviram bastante, outras nunca ouviram, e vão ouvir hoje. Aleluia. Você encontrou? Diga amém. A partir do versículo 5. Sucedeu que, enquanto um deles... Vocês encontraram? Amém? Um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. Fez o quê? O ferro. E disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou, ou pegou. O ferro. Agora, o que estava acontecendo ali? Ele estava cortando a árvore, o tronco da árvore, e o machado caiu na água. E o rapaz ficou preocupado, era emprestado. Mas o profeta estava ali. O homem de Deus estava ali. O homem de Deus que estava ali, ele conseguia
acreditar nos sinais. Ele conseguia acreditar nessas coisas. Então ele jogou lá um pedaço de pau, um pedaço de árvore, e o machado flutuou. Está na Bíblia. É como eu disse, se tem machado flutuando, eu quero. Por isso eu disse isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Algumas coisas me chamam a atenção. Eu estava na aula, no Rema, e o nome da aula era unção. Eu não sabia que aquela ia ser a minha aula predileta, o meu assunto predileto. Mas o problema, sabe qual que era? É que eu tinha lido os livros do Kenneth Hagin sobre unção, muitas vezes, compreendendo a unção. Eu tinha lido Uma Nova Unção, eu tinha lido o livro do Benihim, A Unção. Tinha estudado bastante sobre unção. Eu nunca tinha tido uma experiência com unção. Eu já tinha visto o Benihim estender as mãos, as pessoas caíam. Eu estava num culto uma vez na Renascer, lá, os idos de 90 e pouco, e tinha um pregador que chamava Roderick Tay. E ele estava operando numa unção muito grande naquele dia, uma unção muito forte. E eu fiquei observando tudo aquilo. E eu lembro que ele jogou um cheque. Eles estavam colhendo a oferta em cestas, né? E a mulher veio para o pregador para ele ofertar. E ele tinha feito o cheque dele. E ele soltou o cheque dele no cesto. A mulher caiu. Eu estava lá em cima na plataforma vendo aquilo. Eu pensei, que é isso, cara? Meu Deus. Aí, estava na aula agora, e o professor era o Herênio, o profeta Herênio. Mas você tem que entender que eu não conhecia muito o Herênio. Todo mundo, eu lembro que, como ele veio dar aula, as pessoas que já tinham tido aula com ele em Guarulhos, eu estava em Pinheiros, as pessoas que tinham tido aula com ele em Guarulhos, estavam em Pinheiros, agora trabalhando na igreja, eles foram tudo para sentar lá nas últimas cadeiras, porque eles queriam ver o profeta Herênio ministrando a aula unção. E eu queria entender por quê. Ele estava falando e eu não estava gostando. Ele estava ministrando a aula e eu não estava gostando. Por quê? Porque o assunto da unção eu tinha estudado. E eu achava que ele não estava sendo muito didático. Sabe, para ensinar assim, isso é isso, isso é isso. Eu tinha interesse no assunto. Eu tinha muito interesse. Mas como ele não estava falando assim, ó, isso é por causa disso, isso é por causa disso, isso é por causa daquilo, e se você fizer isso, você vai chegar aqui. Como ele não estava dando uma aula desse jeito, eu estava bravo. Mais bravo ainda, porque eu estava acostumado com as igrejas pentecostais, onde os profetas, supostos profetas, eles vinham pregar as mensagens, e eles iam fazer uma bagunça no culto, não pregava nada. Eles não pregavam nada. Eu lembro até de uma pregadora que ia na igreja da mãe da Viviane, e todo mundo gostava, mas eu ficava irritado, porque ela não pregava nada, e depois ela dava umas palavrinhas para cá, outras para lá, e ia embora, e todo mundo estava animado com ela. Eu pensava, não recebi nada. Não é que eu queria uma palavra dela, eu queria uma boa ministração. Eu gosto de uma boa ministração. Eu sou apreciador de uma boa ministração. Então, o Herênio, para mim, ele estava surgindo, ou parecendo um tipo de pregador desses. E ele parava, gente, parava no púlpito, e ele fazia assim, e ficava assim, na aula. E fazia como se não conseguisse ver a gente, sabe? Que tivesse os olhos cheios de nuvem, não estivesse vendo a gente. Aí eu ficava mais bravo. Não é possível, rapaz. Esse cara não dá aula, não dá aula direito, eu pensava, né? Ele não dá aula direito, e ainda quer parecer que está ungido. Então eu estava bravo. E pensando, puxa vida, rapaz, eu li os livros, ele está com o livro na mão. Ele usava o livro, compreendendo a unção nas mãos, para dar aula. E ele disse assim, eu vou, numa dessas aulas aqui, nas últimas, eu vou dar umas demonstração do Espírito aqui para vocês. E vocês vão ver. Eu estou pensando, agora deu. Agora o cara vai querer demonstrar, ainda vai escolher dia para demonstrar a unção. Eu pensei, ele vai escolher o dia, porque ele disse, no final,
eu vou demonstrar a unção aqui. Eu pensei, vai escolher o dia ainda. O dia que ele quer, a unção vai operar. Estou bravo. Rapaz, tudo isso que eu estou contando para você é a pura verdade que estava acontecendo comigo. Qual a aula que eu não esqueço mais? Eu sei que algumas pessoas já ouviram, outras não ouviram. Mas nós vamos junto nessa aqui. Isso vai ajudar a gente hoje. Eu tenho certeza, porque me ajudou demais. Eu vou lembrar, estou tentando lembrar da onde começou que... Aí eu me liguei. Aí eu daria tudo para começar tudo de novo. Ele falou, aí chegou mais ou menos assim na quinta aula. Quinto dia de aula. São 8 dias. Quinto dia mais ou menos. Não chegou no prazo onde ele falou, acho que ele não aguentou mais. E ele estava ungido como ele dizia estar mesmo, parecia estar mesmo. E aí ele começou a operar na unção lá. Ele falou assim, 5 pessoas, vem aqui 5 pessoas, vem aqui 5. Aí chegou 5 pessoas aqui. Vem aqui, Alex, só para me dar um exemplo. Põe a mão assim na minha. Fica assim, ninguém segura ninguém, fica assim, pode sentar. 5 pessoas assim, esticadas. Agora eu estou sentado aí, para ver o que ele vai fazer. Eu lembro que ele começou daqui, ele bateu aqui, ó, pá, na mão de um. Caiu 3 no chão assim, ó, pá. De cara caiu, não tinha ninguém segurando porque não era combinado, né? Fica aí, diácono, porque vai cair. Não, caiu os 3 para o chão e ficou 2. Quando esses 3 estão no chão, ele veio na mulher aqui, eu lembro quem era a pessoa. Ele falou algumas coisas com ela, ministrou para ela, falou isso, deu uma palavra para ela, tá. Ela começou a chorar na hora. Aí ele pulou ela, veio na quinta pessoa que não tinha caído. Quando ele foi estender as mãos, de cara para o chão. Aí eu fiquei assim... Na minha frente, cara. Na minha frente. Quem está preocupado demais aí com problema, que está com problema demais, venha. Um amigo meu foi lá. Vem aqui. Aí ele fica aqui. Orou, o cara caiu, dando gargalhada, risada. Aí ele falou assim, você falou que tinha 3 problemas, não era? Pensa no primeiro. Aí o cara parecia que estava bobo, assim, ó. Ele fazia assim, né? Então pensa no segundo, rapaz. Cadê os problemas? E o cara ficou dando risada lá no chão, lá, largado. Tem alguém tímido aqui? Ele falou. Aí eu... Levantou a mão, eu e mais um. Aí... Vem aqui os dois, vem aqui. Eu só lembro a minha parte, o outro eu esqueci, acabou. Ali para mim foi tudo. Vem aqui, rapaz. Aí ele pôs a mão sobre mim. Eu não lembro se foi na cabeça ou no ombro. Eu sentindo no ombro e na cabeça. Fecha os olhos. Levanta sua mão. Ele começou a orar. Lembra, eu tinha estudado sobre a unção. Eu tinha visto algumas coisas, mas eu nunca tinha sentido em mim. Nunca. E quando ele começou a orar, as minhas pernas já estavam assim. Ó. Mas eu não controlava. Eu estava assim. Assim. E as minhas mãos começaram a formigar. Começou desse dedo e desse dedo. E começou a formigar, e eu estou sentindo aquilo, e as pernas... E aqui começou um fogo queimar. E eu estou pensando, que é isso, rapaz? E ele orou, e depois ele perguntou, agora fala aqui, vem aqui, fala para eles, o que aconteceu? Aí eu falei, uma coisa é a gente ler nos livros ou a gente vê acontecendo com as pessoas. Outra coisa totalmente diferente é quando acontece com a gente. Eu falei, isso aqui que está acontecendo comigo não tem preço. Aí, a reunião acabou naquele dia. E agora? A aula é outra, né? Ele era o melhor para mim. Continua, tá bom sua aula. Rapaz, aonde arrumaram um professor desse? Continua. E eu fui para casa, e eu fui para casa com aquela unção, que eu nunca tinha sentido, mas eu fui para casa com aquela unção nas minhas mãos, e eu não queria nem respirar direito para ela não ir embora, e eu ficava assim, dentro do carro, com a minha esposa também estava lá, no carro, ela estava em outra classe, né? E eu já pensando, quando eu chegar em casa.
Você estava na outra classe. Não. Eu cheguei em casa, aí a gente jantou e deitou. E aquela unção estava indo embora, estava percebendo que ela estava indo embora. Aí eu falei para a Viviane assim, Vi, fica de pé que eu quero fazer uma coisa. Eu estava deitado e ela também. Fica de pé que eu quero fazer uma coisa. Aí ela, o que foi? Não, fica de pé. Ela levantou, eu levantei. Fecha os olhos, levanta a mão. Ia começar o culto na minha casa. Fica, olho fechado. Olho fechado. Aí, eu impus as mãos. Eu não estava sentindo mais a unção como eu tinha sentido antes. Mas eu pensei, foi colocado em mim, cara. Meu corpo inteiro. Eu percebo que essa unção veio e eu não vou começar esse negócio amanhã, não. Eu vou começar hoje. Eu impus a mão. Eu falei, Pai, a mesma unção que eu recebi lá, a mesma coisa. Coloca nela. Agora você tem que entender que não tinha clima para nada disso. Não tinha música, não tinha pregação, não tinha um doido tentando transferir uma unção para a esposa. Põe sobre ela, Pai. E ela começou. E começou a chorar. Não tinha clima, você tem que lembrar que não tinha clima. Mas quando ela começou a soluçar e chorar, eu pensei, funcionou. Funcionou. A partir desse dia, meus queridos, a partir desse dia, tudo foi diferente para mim. Tudo mudou para mim. E eu passei a ser um caçador de unção. Antigamente tinha o chupa-craba, lembra? Eu virei um suga-vaso. Porque eu comecei a perceber pregadores. Eu lembro que o Simon Potter estava pregando lá em Pinheiros. E aí ele estava ministrando um bocado de gente lá e tudo. E eu sentado, porque eu era conselheiro na igreja, né? Conselheiro é alguém que alguém vai aceitar Jesus. Eu vinha para frente com a pessoa e ficava lá esperando o pastor falar, orar e tudo. Depois eu subia com a pessoa e ia falar sobre essas coisas. Ou então, quando alguém queria receber o batismo, eu que subia para ministrar o batismo no Espírito Santo. Isso era meu trabalho naquela igreja durante 8 anos. E eu fiz com muita excelência, aliás. Aí o Simon estava pregando e ele chamou o grupo de louvor, vem todo mundo aqui. E eu estou aqui, rapaz, não vai chegar a minha oportunidade de avançar e pedir para ele. Eu fui no pastor, falei, pastor, eu queria que ele orasse por mim. Aí ele falou assim, espera acabar todo mundo. Eu falei, tá bom. E eu estou lá, quase agarrando o homem. Se ele não orar, eu agarro ele. Eu não vou sair daqui sem receber. Ele orou por todo mundo. Aí ele falou, acabou? Eu falei, não, tenho aqui. Aí ele impôs as mãos. Quando ele impôs as mãos, eu fiz igual a Jane fez comigo outro dia. Eu agarrei ele. Aí ele colocou cabeça com cabeça comigo. Cabeça com cabeça. Eu falei, eu não saio daqui enquanto eu não recebo. Pai, eu recebo a unção que está sobre a vida desse homem. Eu recebo. E eu fiquei ali. Então, eu recebi várias imposições de mãos. Eu estava na conferência do David Robertson. Minha esposa também estava. Nós fomos para frente. Falei, eu vou receber tudo desse homem. Quando ele impôs as mãos sobre mim, eu disse, Pai, eu recebo a unção que está sobre a vida desse homem. Agora você tem que entender que quando o Irene impôs as mãos sobre mim, eu não caí. Eu não caí. Até porque eu não vou cair para as pessoas ver ou para ajudar o pregador. Para mim nada disso interessa. O que interessa para mim nesse negócio é receber a unção que está disponível. Suga vaso. Fiz isso muitas vezes e ainda não acabou, né? Então, queridos, eu comecei a mergulhar fundo. Aí, eu ouvi o Irene falar que, dormindo, ele teve que acordar porque ele estava debaixo de unção forte. Falei, rapaz. E hoje, o que o Irene falar, eu acredito. Ele falou que recebeu a unção assim, eu acredito. Agora,
Deixa eu abrir aqui para falar para vocês algumas coisas. Em João, capítulo 4. Leia comigo João, capítulo 4. João, Evangelho, capítulo 4. Deixa eu encontrar aqui o versículo. 48 é o versículo. 4:48. Quem pode ler para mim, bem em voz alta? Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Se não virdes os sinais e prodígios, de modo algum acreditareis. Em outras palavras, ele estava falando assim: se vocês não verem os sinais e os prodígios, vocês não vão acreditar de jeito nenhum. O que ele está falando? Que os sinais e os prodígios são feitos, são dados para que vocês acreditem. Sim ou não? Também por isso. Ele falou: se vocês não virem, vocês não vão acreditar de jeito nenhum. De jeito nenhum vocês vão acreditar. Então, os sinais são feitos, os sinais são vistos, para que vendo, creiam. Sim ou não? Agora, vá comigo em 1 Coríntios capítulo 2, onde é muito clássico esses versículos, eu sempre cito eles. 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia. Está gostando aí da aula? Bem devagarzinho para a gente poder crescer nisso. Capítulo 2, versículo 1, tá? Leia comigo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então Paulo disse e fez questão de dizer que o que ele fazia, ele pregava, e as mensagens que ele pregava eram acompanhadas em demonstração de Espírito e de poder. Era disso que o Herênio estava falando. O Herênio estava pregando. Depois disso, eu já ouvi o Herênio em manifestações do Espírito. Eu já ouvi o Herênio falando sobre unção na minha casa. Ensinando sobre essas coisas na minha casa. Unção, dois lugares diferentes ele ensinando, manifestação do Espírito, ensinando em Brasília, eu ouvi. E, aliás, em Brasília ele ensinou que ele operou em quase todos os dons, dando aula. Operou em quase todos os dons. Ele começou assim: essa irmã aqui tem um problema assim, vem aqui. Esse aqui que vocês viram aqui foi palavra de conhecimento, agora eu vou operar no dom de cura, você vai ver. Fica curado, agora vai embora. Foi curado na hora, dando aula. Porque Paulo diz: a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse somente na letra, nas palavras, mas no poder de Deus. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, isso é mais clássico ainda, Jesus disse: estes sinais acompanharão aqueles que creem. A quem vai acompanhar? Agora, como você vai crer nisso se você não sabe disso? Qual que é o intuito de eu falar sobre essas coisas hoje? Para que vocês creiam, e crendo, vocês possam ver os sinais. Ver sinais. E como você vai ter sinais, se você não sabe que pode ter sinais? Você tem que começar mais ou menos assim: se Deus fez com um, Ele não faz acepção de pessoas.
Ele faz com o outro também. É claro que você não vai viver de qualquer jeito e vai ver os sinais. Mas olha, uma vez que você está buscando a Deus, uma vez que você está orando, eu tenho falado muito sobre oração em línguas esses dias. E quanto mais a gente fala, mais a gente ora, mais as pessoas oram. Amém? Agora, se você pegar firme sobre a oração em línguas, Paulo disse, eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Por isso ele operava os sinais, os prodígios, as maravilhas. É por isso que ele operava. Em outro lugar ele disse que as credenciais dele não eram uma carteirinha como fazem nas igrejas, mas eram os milagres e os sinais que ele operava. Isso era a carteirinha de Paulo. Então, Paulo viveu tudo isso. Por quê? Porque ele se entregou ao Espírito. E se nós, às vezes nós pensamos, né? Que assunto só ficar falando sobre oração em línguas? É porque eu quero levar você junto comigo para a gente viver sinais, prodígios e maravilhas. Para a gente mergulhar nessas coisas. Nós vamos entrar tão fundo nisso que essas coisas vão ser comum. Alguém vai falar assim, você viu? Fulano orou e a pessoa aleijada andou. Você vai falar, aleluia, glória a Deus. Mas você não se anima? É porque essa daí é a 502 que eu já vi. Você vai estar acostumado a ver os sinais acontecer, as coisas acontecer. Não é? É claro que é só um exemplo. Se você vê 550 pessoas andando nas cadeiras de rodas, você vai se alegrar do mesmo jeito, como da primeira vez. Mas é só um exemplo. Não é? Porque a gente se alegra, o tempo todo a gente se alegra. Eu, quando a unção vem sobre mim, eu fico que nem criança. Toda vez. Nenhuma vez é diferente. Quando o poder vem sobre mim, quando aquela unção igual aquele dia, ela tem operado através dos anos na minha vida muito. E muitas vezes muito mais forte. E quando ela vem, sempre para mim é a primeira vez. É como a primeira vez. Sempre assim. Sempre assim. Então, ela vem e eu fico pensando, que isso? Que isso? Por quê? Porque a gente sabe, nós sabemos que veio do céu, veio de Deus. E também é para nós uma aprovação. Sim ou não? Vocês que receberam a unção já, que operaram já na unção, vocês sabem disso. O poder veio sobre você, você fica... Se eu pudesse segurar, amarrar ele aqui para nunca mais ele ir embora, eu faria. Para nunca mais esse poder ir embora. Então Paulo disse sim, que ele pregava e operava. Pregava e operava. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Aqueles que creem. Crê no quê? Nessas operações. Se você começar a crer que os sinais vão seguir, olha o que acontece. Eu ouvi o Kenneth Hagin falar muitas vezes, baseado nisso. Ele falava muitas vezes assim, se você falar sobre isso, os sinais vão seguir. Se você pregar incredulidade, não vai ter sinais, porque os sinais vão acompanhar os que crêem. Sim ou não? Os sinais vão acompanhar aqueles que crêem. Se você começar a falar sobre aquilo, aquilo vai acompanhar. Os sinais vão acompanhar. Se você falar sobre cura, cura vai acompanhar. Se você falar sobre unção, unção vai acompanhar. Poder vai acompanhar. Se você falar sobre o poder de Deus, as coisas vão começar a acontecer. Por isso desses cultos, sobre as manifestações do Espírito. Para que as manifestações comecem a acontecer. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu nunca vi um anjo. Mas eu já disse que eu não saio da terra sem ver. Eu já estou de olho já. Eu fico orando em línguas e fico de olho. Eu fico de olho. A qualquer momento. Mas não é só anjo, não. Manifestações. Glória. A Renata e o Vinícius, eles viram a glória de Deus, né? Cada um numa proporção. A Renata, ela disse que estava pregando, como é que era? No culto das mulheres, no sábado, né? Aí você não via as pessoas, era isso? Você não via as pessoas. Tudo embaçado. Ela estava aqui no sábado pregando. E daqui a pouco ficou tudo embaçado. É uma coincidência?
Será que ela estava com dor de cabeça? O Kenneth Hagin fala isso também, a mesma coisa que ela. Que ele, às vezes, esteve pregando e daqui a pouco ele, por uns 30 minutos, ele não sabia mais o que ele falou. Ele ficava lá pregando e ele já não estava mais ali. Ele continuava falando aqui, mas ele não estava mais ali, já tinha sumido. Depois ele ia ouvir a fita, no caso dele era a fita, no caso dela o CD. Ele ouvia a fita para ver o que ele tinha falado. E ela foi ouvir, já ouviu sua mensagem? Precisa ouvir para ver o que você falou lá. E o Vinícius, como é que foi sua experiência? Uma névoa? Quem mais já viu isso também? A Iode? Você também viu? Como que era? Fumaça? Neblina. Eu nunca vi essas coisas. Mas eu não saio daqui sem ver. Não saio da terra, eu não arredo o pé. Sabe, queridos, eu orei muitas vezes, eu já falei isso para você, vou falar de novo porque vai encorajar você. Eu fico vendo os vídeos dos pregadores o tempo todo. Agora eu estou vendo uns africanos, mas eu já vi muito Benihim, eu já vi muito Chris, da África também, eu já vi muito Rodney Howard Brown, já vi muito. E agora Emmanuel Macandiva e o profeta Herbert Angel, eu fico vendo eles. E aí ele tem umas operações, umas coisas que eles fazem e eu fico pensando, cara, que isso? Mas desde lá de trás eu venho orando, Pai, você não faz acepção de pessoas. O que o Senhor faz com um, o Senhor faz com outro. Então eu não saio daqui sem viver daquela forma, sem operar no poder como eles. Não arredo o pé daqui, sem isso. Agora, não pensa que vai acontecer só porque eu falei, Deus, eu não saio daqui sem isso, vai acontecer. Poderia morrer e não acontecer. Agora, eu me coloco naquele lugar. Deus vai fazer de tudo para mim ouvir e seguir aquele caminho, porque Ele vai me levar naquele lugar. É como um pai. O pai, ele quer dar um presente para o filho. Se você fizer assim, filho, eu vou te comprar aquele presente. Aí você fica ali torcendo para o seu filho fazer. Faz. Aí ele faz e você já vem com o presente. Não é assim? No meu caso, eu dou o presente sempre antes. Eu não aguento. Eu comprei um presente para o Guga, acho que quase um mês antes. Todo dia eu estava de olho no presente. Meu Deus do céu, eu não aguento. Quando chegou meia-noite, amanhã é aniversário dele. Meia-noite. Agora eu vou. Eu corri para pegar o presente para ele. Não vou esperar amanhecer isso aí, não. Então eu penso que Deus está esperando meia-noite. Eu vou dar para ele. E eu estou pensando, vem. Aleluia. Eu sei que Deus tem prazer de fazer isso. Então, se nós formos por aquele caminho, Ele vai fazer a gente chegar naquilo. Ele não faz acepção de pessoas. Precisa fazer algumas coisas? Então vamos fazer o que é preciso, mas vamos entrar nessas coisas. Eu vou fazer o que é necessário, mas eu vou viver essas coisas. Amém? Por isso que às vezes eu penso que eu já perdi muito tempo. Porque eu só penso numa coisa. Eu vou entrar, eu vou mergulhar e vai acontecer logo essas coisas. Vai acontecer logo. Então, o que eu estou fazendo? Orando em línguas. Escutando mensagem o tempo todo. Escutando a Bíblia falada, escutando mensagem, orando em línguas. Todos os dias. E quanto mais eu faço, mais eu quero fazer. E depois, torna um vício. Torna um hábito que vira um vício. Não é? Tem gente que tem vício de droga e quer todo dia. Se você orar em línguas todos os dias, você vai ficar viciado nesse negócio e vai querer todos os dias.
Que vício bom é esse? Porque quando você usa droga, você fica grogue, não fica? Mas quando você ora muito em línguas, você também fica grogue. Fica grogue. Fica mergulhado no Espírito, e aí você fica grogue. E eu gosto disso. Eu gosto dessas coisas. Aleluia. Quantos gostam disso também? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Está aprendendo alguma coisa? Eu queria pregar de tal forma, mesmo com essas palavras simples, para atiçar alguma coisa em você, dentro de você. Para que você queira também, deseje também. A Bíblia fala assim, deseje os dons espirituais. Deseje eles. Já leu isso? Busque com zelo eles. Com zelo. Principalmente o dom de profecia. Dom de profetizar. Principalmente ele. Amém? Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina. Este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Aleluia. Alguém tem alguma palavra aqui? Alguém queria falar alguma coisa? Aleluia. Aleluia. Não tem que falar, é se você tiver alguma coisa para falar. Não é que tem que falar, mas se você tiver uma coisa para falar, pode falar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. O canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até